Marotos, para tudo, porque a mulher falou, tá? Ela finalmente falou. J.K. Rowling finalmente quebrou o silêncio sobre a série da HBO e ela elogiou os roteiros que ela leu. Ela confirmou que tá acompanhando tudo de perto e com a resposta dela a gente consegue finalmente desmentir um monte de fake news que andava circulando por aí. Mas marotos, será que tem algo a mais nessa história? Algo que talvez passou despercebido da gente por conta da empolgação dela finalmente ter falado da série dela, né, da série do livro dela? Bom, marotos, esse aqui é o quadro Notícia Marota, onde eu vou trazer pra vocês todas as notícias que estiverem pipocando sobre a série. Então, sem enrolação, bora entender direitinho o que tá acontecendo. Vamos! Fala, marotos, eu sou o Vini e sejam muito bem-vindos ao Quinto Maroto. E, marotos, vamos direto ao ponto, tá? No dia 21 de junho, a J.K. Rowling apareceu lá no X/Twitter e mandou a seguinte bomba. Li os 2 primeiros episódios da próxima série de Harry Potter da HBO, e eles estão tão bons. Marotos, ela usou 3 tãos. Se fosse só um, a gente já ia ficar animado. Imagina 3. E vale lembrar que ela é a autora de Harry Potter, então é difícil impressionar ela escrevendo Harry Potter, né? Mas não foi só isso, tá? Quando um seguidor perguntou a ela, abre aspas, então você não está escrevendo os roteiros para essa série? Ela respondeu, não, mas trabalhei de perto com os roteiristas extremamente talentosos. E maros, aqui eu tive meio que uma dupla interpretação, porque a primeira vez que eu li, eu achei que o cara tava meio que zoando com a cara dela, e eu achei que ele logo em seguida já ia fazer uma piada, porque a gente sabe que quando a J.K. Rowling tentou se envolver como roteirista lá em Animais Fantásticos, o resultado não foi lá aquelas coisas, né? Então eu achei que o cara ia zoar ela logo no final ali, logo em seguida, sabe? Só que ela respondeu tão de boa e ficou por isso que eu acho que realmente era só um fã fazendo uma pergunta legítima mesmo, sabe? E essa fala dela basicamente reafirma que ela tá de olho em tudo, de pertinho, aprovando o conteúdo e supervisionando como produtora executiva da série. E esse pronunciamento dela basicamente explode todas aquelas fake news bizarras que estavam rolando por aí, marotos. Tinha site falando que ela ia processar o Warner, tinha site falando que ela ia processar o diretor Mark Mylod, que ela estava insatisfeita com o elenco, que o Snape estava causando confusão antes mesmo das gravações sequer começarem. E tudo isso é papo furado, marotos. Muitas páginas de Instagram, algumas delas nem são páginas focadas em Harry Potter, postando isso como se fosse verdade, usando como fonte coisas do tipo fontes próximas à autora ou equipe de J.K. Rowling, o famoso falaram, né? Ela nunca tinha falado nada sobre isso, e agora com esse elogio público, ela mostra que tá confiante e presente, ou seja, os rumores só vão virar piada mesmo, né? Se alguém ainda acredita nesses rumores, é tipo acreditar que o Lockhart vai voltar da aula de defesa contra as artes das trevas porque ele foi o melhor professor que Hogwarts já teve, né não? Mas marotos, tem uma coisa que me deixou um pouco intrigado e com uma pulga atrás da orelha e eu quero debater com vocês pra ver o que vocês acham. A J.K. disse que leu 2 primeiros episódios. Mas lembra que lá atrás, quando anunciaram a showrunner, a Francesca Gardner, ela disse que já tinha lido o piloto, ou seja, ela já tinha lido o primeiro episódio, lá naquela época, e agora, tantos meses depois, ela leu o segundo. Será que isso quer dizer que até agora só tem 2 roteiros prontos, tipo o primeiro e o segundo episódio? Porque se sim, marotos, não é meio estranho isso? Tipo, as gravações estão prestes a começar, a gente já tá em contagem regressiva aqui, e a mulher que tá no comando de tudo da franquia só viu até o segundo episódio? Isso levanta algumas hipóteses aqui pra mim e eu vou trazê-las pra vocês. A primeira delas é, estão trabalhando com muita cautela e escrevendo episódio por episódio com calma total e foco na fidelidade, sim, na fidelidade máxima ao conteúdo original. Isso justificaria toda a felicidade da autora quando lê os episódios, porque afinal o que deixaria um autor mais feliz do que os roteiristas respeitando a sua obra? Segunda hipótese, os outros episódios já estão prontos, mas a autora não teve a chance de ler ainda, por isso ela só comentou sobre os 2 primeiros. Essa hipótese faria um pouco mais de sentido se a gente for pensar que a série já vai começar a ser gravada. Porque honestamente, eu não sei, né, pode ser que sim, mas eu acho que não é uma prática muito comum começar a gravar antes de todos os roteiros serem finalizados. E a terceira hipótese é porque o terceiro episódio é um ponto de impasse, porque como eu e meus amigos Bruno e Tarcísio já debatemos lá no Conselho Ancestral, o Snape muito provavelmente só vai aparecer lá no terceiro episódio. E aí começam as complicações na fidelidade ao conteúdo original. Então pode ser que eles não tenham mostrado esse roteiro para o autor ainda, porque eles estão tentando lapidar ao máximo. Essa possibilidade é a que eu menos gostaria que fosse verdade, para ser honesto, tá? Porém, ainda assim, pode ser uma das opções.
Porque vamos lá, marotos, pensa comigo. Os 2 primeiros episódios, eles devem focar no núcleo do Harry, né? Na Rua dos Alfeneiros, Beco Diagonal, Gringotts, a Plataforma 9¾ a chegada em Hogwarts, a seleção das casas, e aí só depois o Snape aparece no contexto das aulas de poções e das tretas iniciais com o Harry. Então, maroto, será que a J.K. ainda não leu o episódio onde o Snape entra? Ou ela leu, não gostou e preferiu elogiar só o que ela gostou? Bom, pra ser honesto, eu acho mais improvável essa segunda opção. Ou então, será que o terceiro episódio ainda nem tá finalizado? Isso explicaria o silêncio dela sobre o personagem e por que a gente não viu nenhum comentário sobre esse núcleo ainda. Porque ela realmente não sabe como ou se vão adaptar os textos por conta da mudança racial do personagem. Tá, marotos, agora tirando nossas especulações de lado, então recado dado. Rowling está ativa, está envolvida e está aprovando, mas ao mesmo tempo, essa situação mostra que a série ainda está sendo montada com muito cuidado, quase que artesanalmente. E honestamente, pra mim, isso é muito bom, tá? A gente pediu uma adaptação mais fiel aos livros, com profundidade de personagens, com tempo para desenvolvimento dos núcleos, e para isso acontecer, realmente precisa de tempo. Se cada episódio estiver sendo construído com carinho e revisão da autora dos livros, a chance de a gente ter uma série épica só aumenta, marotos. Mas, por outro lado, se os roteiros não estiverem prontos na hora das gravações, ou as gravações atrasarem por conta dos roteiros, aí sim começa o caos e o lançamento da nossa série pode ser afetado por isso sim. Mas e aí, marotinhos, como é que ficou o coração de vocês depois dessa notícia? Eu confesso que eu fiquei muito empolgado porque eu não aguentava mais o silêncio da J.K. Rowling sobre a série. E ao mesmo tempo eu fiquei curioso, porque se a gente só tem 2 episódios aprovados até agora, será que a gente vai ver a série no primeiro semestre de 2027 mesmo? Será que as gravações vão avançar sem o roteiro completo? Eu não sei se isso é algo comum de acontecer. Então isso me deixou bastante curioso. E mais, será que a J.K. Rowling vai continuar aprovando todos os roteiros? E outra pergunta, marotos, o que vocês acham dessa ideia do Snape não ter aparecido nos roteiros ainda? Vocês acreditam que ele só vai aparecer no terceiro episódio também? Porque eu tenho quase certeza que é isso que vai acontecer. Então, marotinhos e marotinhas, já comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião. Você tá otimista com a nova série? Você ficou mais tranquilo agora com esse post da J.K. Rowling ou você ainda tem aquela desconfiança no ar? Comenta aqui embaixo e bora debater essa notícia. E já aproveita para deixar aquele like maroto aqui e ativar as notificações pra gente estrear esse quadro aqui da Notícia Marota, fechou? Se você ainda não for inscrito, se inscreve aí porque eu coloquei uma meta ousada pra gente atingir, que são 50 mil inscritos até o fim do ano. Mas junto, eu tô ligado que a gente consegue. Então, maroto, é o seguinte, clica nesse botãozinho aqui, ó, se você ainda não for inscrito, e se inscreve, tá? E se você quiser ver mais umas notícias que rolaram sobre a série, já clica nesse vídeo que tá aparecendo aqui do meu lado, ó, e a gente se vê lá, tá bom, marotinhos? Eu vou ficando por aqui, mas a magia, marotos, a magia tá só começando. É isso, mal feito feito. Fui.